É isso aí, gente. Estamos de volta. Como não tem o Kleber hoje para provocar o pastor Thiago? Aí tu vai fazer o serviço de provocar. Aí hoje eu faço aqui o serviço de provocar. Cara. Bom dia, meu amigo. Bom dia, seja bem-vindo. Obrigado. Estava compartilhando com o pastor Thiago uma história que nos foi contada no fim de semana, né? Muito por conta do evangelho que vivíamos no sábado passado, que contava a história de São Bartolomeu, né? A gente estava compartilhando aqui com o pastor a história de São Bartolomeu, que a gente fala muito que o cristão, ser cristão é difícil, né? A gente fala que ser cristão é difícil, a gente compartilha da mesma fé cristã, né? A gente sabe da dificuldade. Mas a gente tem aí um fenômeno mais recente, que é a questão da negação da fé a todo momento, né? Eu sei que é difícil, mas às vezes eu falo, não, poxa, mas eu faço tudo direitinho, e ainda assim Deus me abandonou. E aí por isso que eu falei de São Bartolomeu, né, gente? Só para que você tenha uma ideia, que se você não conhece essa história, São Bartolomeu, ele manteve-se na fé, não negou a fé ao Cristo, e ele teve só a pele toda do corpo retirada. Imagine isso, né? Teve a pele toda retirada e foi forçado a andar no deserto, a seguir no deserto, sem a pele. Você imagina, né? Areia, sol, sem a sua pele, e ainda assim manteve-se firme a sua fé. Eu sei que ninguém precisa dar uma de São Bartolomeu. Não, acho que não precisa chegar tanto. Mas a gente tem negado a nossa fé com facilidade, pastor? A fé é ser movido por aquilo que te toca de maneira incondicional. É uma coisa inexplicável. E às vezes, assim, eu acho que a nossa sociedade, isso, lógico, há muito tempo, vamos punir o camarada, desde Sócrates, a ideia da razão sempre foi tida como primado. A razão tem primado sobre todas as coisas. E aí, a razão como primado, é interessante perceber isso, gente, que o penso logo existo lá, do Descartes, que fala dizer, não, então por que eu existo? Não, porque eu penso. Mas o pensamento, ele tem vida própria, ele chega. Eu não tenho esse arrojo de controle sobre o pensamento, ele vem. Tanto é que tem determinadas coisas, vê aí se você não pensa nisso daí também comigo agora. Tem determinadas coisas que tu fala, caramba, por que eu estou pensando nisso? Esse negócio não sai da minha cabeça. E aí você tenta expurgar, tirar... Está estudando ali, daqui a pouco, por que eu estou pensando nisso? Eu tenho que estudar. Não consegue, rapaz. Eu vejo gente numa neurose, por exemplo, às vezes, e jovens, principalmente jovens, não tem posso muito disso. Pensar nisso. Não posso pensar nesse negócio. Esse negócio é contra o meu viver em santidade, um exemplo, né? E aí o camarada fica, mas eu não consigo. Mas, vamos lá, sem entrar no trânsito do santidade, o pensamento, ele tem uma autonomia. Ele chega, ele vem, ele tem... Parece muito místico o que eu vou dizer aqui agora, mas eu já tive a leve impressão, e às vezes a pesada impressão também, de que coisas que eu penso, que eu não comuniquei a ninguém, e às vezes um pensamento, uma ideia, eu falo, caramba, uma percepção... Daqui a pouco eu vou ver alguém, meses passou, eu não escrevi sobre aquilo, e alguém escreve, eu falei, mas peraí, esse pensamento era meu, era direito autoral. Eu pensei isso primeiro. Mas não tem esse negócio de direito autoral. A questão é que ele vem, é como se o pensamento estivesse ali e ele quer ser absorvido por alguém, e quem absorveu e colocou ele dentro do trânsito da escrita, da comunicação verbal, é a pessoa que se apropriou dele. Personificou. Exato. Agora, não é que descobriu, como a ideia do Brasil, foi descobrimento do Brasil. Não, achou. Estava ali, a coisa sempre esteve ali. Tinha gente, não tinha civilidade europeia, mas tinha a sua cultura e a sua civilidade própria. Então, esse primado da razão engana mais a gente do que os sentidos. Eu creio que os sentidos, ele traz sobre a gente uma percepção melhor sobre a vida do que a razão. A razão tem a capacidade de enganar muito mais a gente. A experiência do sagrado não é uma experiência de razão, não tem muito a ver com a razão. Aí as pessoas dizem, mas então, se não tem a ver com a razão, eu sou um cara da ciência, então, por ser um cara da ciência, eu não acredito em Deus. Meu irmão, você está cheio de teoria da evolução, a gente está cheio de teoria. Teoria para tudo. Então, assim, não existe mais essa implicância, não deveria existir implicância entre fé e razão. Porque a razão em si não tem um primado, ela não deve ter o primado. Eu creio que quando uma pessoa nega a sua fé, é porque ela quer entrar dentro de princípios racionais, dentro da razão, da ideia de que se eu estou fazendo tudo direitinho, isso tem que acontecer de acordo com o meu projeto, com a minha maneira.
e você não consegue arrojar, controlar, manipular, monitorar, marionetar a vida, a existência. É como se a gente entendesse que a vida é um eterno devir, ou seja, ela tem o seu fluxo próprio, ela tem a sua correnteza própria, ela tem o seu vir a ser, ela tem o seu fluir, e o que eu faço simplesmente, aí a gente deveria ir contra a nossa arrogância, o que eu faço simplesmente é entrar nessa correnteza e seguir o fluxo dessa existência chamada humana. Até porque existência, a palavra existência significa isso, é projetar para fora de si, existir, existência, é ir para fora de si. Então, o humano é um constante devir, é um constante transformar, é um constante vir a ser, é uma constante insatisfação, porque é nesse projeto de insatisfação, da resistência aplicada à expansão da vida, que a gente consegue crescer, que a gente consegue amadurecer, desenvolver. Então, negar a fé é querer que a fé entre no princípio da razão, do tangível, do manipulável, enquanto isso é contraditório à própria fé. Vamos lá, Hebreus capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que eu não vejo. Porque fé que vê não é fé, é princípio contraditório. Fé que vê é lógica, é manipulável, é possível de se perceber. Agora, fé é um princípio daquilo que eu não consigo saber se vem ou não vem, mas eu acredito. É a esperança potencializada. Fé é a alavanca que move a esperança e potencializa a esperança, para que a esperança possa, num futuro, aquilo que eu espero acontecer. Mas se não acontecer, dentro do processo da correnteza chamada vida, às vezes não é o chegar ao projeto, é simplesmente o caminho. Não é a chegada, é fazer o caminho. Agora, é interessante isso, né, pastor? Porque, na verdade, a gente analisando, né, as passagens bíblicas, a gente vê que o maior trabalho que Jesus teve com os apóstolos foi justamente de... E olha que eles estavam lá, né? Pô, 3 anos com os caras, 3 anos com o cara não aprendeu. Então, 3 anos com o cara. E o tempo todo Jesus tem que falar, os senhores, né? Como se ele dissesse, senhores, né? Vamos... Bora lá, pô. E porque fé, vamos juntos. Essa ideia que você falou é muito legal. Do Jesus com os discípulos, porque fé tem a ver com fides, e fides é fidelidade, confiança. Então, o que Jesus está chamando para eles é, vocês não confiam? Aqui é um relacionamento, uma relação de confiança. Se você chegar para mim e falar o seguinte, olha só, Thiago, vamos brincar de cabra cega, vou botar aí, é cobra cega, né? Cobra cega. Vou botar aí uma venda e eu vou te conduzir. Eu simplesmente vou dizer para você para onde você tem que ir, esquerda, direita, frente, lado... Eu confio em você. E eu sei que assim, pô, o Anderson não vai deixar eu cair na escada ali. O Anderson não vai deixar eu bater na parede ali. Eu vou confiar em você. Então, essa relação é uma relação de fé, de confiança, de fidelidade. Como Jesus chega para os discípulos, em João capítulo 15, ele diz o seguinte, eu não chamo mais vocês de servos, mas eu chamo de amigo. Então, eu tiro de vocês um status de serviçal, de que eu mando e você obedece, e eu trago para você um outro status, que é um status de confiança e de amizade. Ou seja, vamos fazer junto? Mas fazer junto como? Não, vamos lá, eu vou dizer para você e a gente vai caminhar junto nesse processo. Vamos fazer isso? E é tal como cobra cega, onde você vai dizer para mim, direita, esquerda, frente, lado, faz isso, faz aquilo, e eu confio em você, eu reconheço a sua voz no meio de tantas vozes. Eu me lembro de uma vez de uma dinâmica, onde a brincadeira era essa, e você tinha que passar e não poderia pisar em determinados lugares. Só que o pessoal queria atrapalhar, fazia barulho, buzina tocando, bola estourando, e a voz de alguém me conduzindo. E aí você tinha que parar e dizer, ou eu ouço o barulho, ou eu ouço a gritaria, ou eu ouço a voz. A voz é que me importa. A grande questão é que, no meio do processo de fé e de fidelidade, nós nos preocupamos com os ruídos e barulhos e nós esquecemos da voz. É a voz que conduz a gente. É a voz que sopra, é a voz que diz, é a voz que conduz, é a voz que diz, as minhas ovelhas conhecem a minha voz no meio de tantas vozes. As minhas ovelhas, quando eu grito lá no meio de uma multidão, sabe que sou eu que estou falando. É uma relação de intimidade, de confiança, é uma relação de passionalidade, é passional, é de choro, é
da carta de Tiago, dizendo que o Espírito tem ciúmes da gente, porque é uma aplicação passional, é uma relação vívida, intrínseca, de pele. Talvez a grande questão é que nós, latinos, que somos quentes, que gostamos do fervo, que gostamos daquilo que é passional, que gostamos de tocar, de abraçar, a ideia latina é que muito mais do que crer, nós sentimos. Há um sentir, porque crer é conceitual, crer que é um regimento, crer que é uma dogmática. Agora, o sentir, e eu não ignoro a dogmática, mas e eu o digo, crer não o permite sentir, utilitarismo. Né? Exato. Não tem Não como permite. você dar uma utilidade ao que você acredita. Não tem. Quando você sente algo por alguém, você não consegue explicar o porquê, às vezes, você sente algo. Por que você ama o fulano? Por que você... Pô, fulano é tão esquisitinho, tão feinho, e tu, uma menina tão bonita, por que tu tá com ele? Não dá para explicar. Aí, amor, tá não vendo? Dá pra, não, isso, não, eu tô falando pra Por minha que mulher. você tá com esse... Mulher, tá vendo, amor? Não, eu tô falando trazendo com a minha explicações, eu tô trazendo explicações aqui divinas, sagradas. Tá vendo quando falam pra você, poxa, você é tão linda, modelo, maravilhosa, com um sujeito feio desse, tá vendo? As explicações são passionais. Mas É isso. Mas por isso que Deus é amor. É verdade. Porque o amor é um ato inexplicado. O amor não tem essa relação racional, de razão. Porque a razão promove para a gente um merchandise de uma menina que tem que ser uma silhueta tal, com um corpo tal, com um seio tal, com a beleza tal. Isso é razão. Esse é a razão. Ou a ausência dela. É, né? ou a ausência. Mas é a razão no princípio de que instituíram aquilo como verdade absoluta. Aí sim é razão. É a razão de que a verdade absoluta é que silhueta tal é dessa. Agora vai essa menina na época medieval lá e ser a menina. Não era menina, estava tudo ruim, porque tinha que ser cheinha. Então, por isso que existe uma ação transformadora dessa razão como princípio histórico e social, onde há transformações constantes. Por isso que a razão não é um princípio confiável. A passionalidade, a fé, como aquela ideia, e eu não estou dizendo que fé não pensa, ok? A fé, crer é também pensar. Mas eu estou dizendo que a fé, ela entra num circuito que não é um circuito que você contabiliza, que você tem crédito e débito, não é esse circuito. Por isso que quando você começa a negar a sua fé, você nega porque você criou uma planilha, onde você coloca os seus créditos e você vê que não há no outro lado da planilha crédito, só tem débito, ou seja, só está ruim o negócio. Você não está no superávit, está no déficit direto do negócio. Então vou negar esse negócio. Porque você não entrou. Por que eu estou me sacrificando se não estou tendo uma recompensa? Exato. E a ideia é que a recompensa não é a chegada, é a caminhada. Quando você caminha, a recompensa chega. E as coisas, o caminho nasce quando se faz ele, o caminho se faz caminhando, o caminho é o lugar, não é à toa que os discípulos de Jesus, antes de ser chamado cristão, foram chamados daqueles do caminho, que era a gente que sempre caminha. Anderson, deixa eu fazer um negócio aqui. Tem um texto chamado texto da grande comissão, que é o texto de Mateus 28, que vai dizer assim, ide por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos, batizando, ok. Esse texto foi extremamente mal interpretado por um erro de tradução. O pessoal que você chegar vai dizer qual é a grande comissão, qual é o imperativo de Jesus, melhor dizendo, qual é o grande imperativo de Jesus? Ide. Só que o grande imperativo de Jesus não é ide, porque o texto lá diz indo, o original diz indo por todo mundo. Então quer dizer o quê? Indo, todo mundo vai para algum lugar. Eu saio da minha casa, eu estou indo. Eu vou para o trabalho, eu estou indo. Eu estou saindo da cama para ir para o banheiro, eu estou indo. Indo é caminho, é constância. Então o mandamento de Jesus não é ide, porque ir pressupõe a toda a existência humana. Todo mundo vai para algum lugar. Então o mandamento não é ide. Indo, você vai fazer o seguinte. Aí o mandamento agora é esse, fazer discípulos. O mandamento é fazer discípulos. Então a ideia é que a cada caminhada que você fizer, que ponto de resiliência te encontre, que caminhos se façam através de você, que você seja ponte, para que as pessoas que olham, ou seja, os discípulos, as pessoas que olhem você, vejam em você possíveis caminhos para as dificuldades que elas enfrentam. Que das suas feridas, que as nossas feridas, saiam poder para curar o outro. O trato daquilo que a gente experimentou possa ser um trato que traga cura para o outro. É isso que eu vejo quando Isaías vai dizer: o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus, e sobre as suas pisaduras, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, ou seja, é a ferida dele que nos cura. É a ferida que nós recebemos no caminho
que traz o sentido. Repito, não é a chegada, é a caminhada. Não é lá, é cá, é o trajeto, é o dia a dia, é indo, é todo dia fazendo uma caminhada. Isso é um grande antídoto, se posso dizer, não gosto de negócio de receitinha, mas vamos lá, isso é um grande antídoto para ninguém negar a fé. Entender que o caminho, no ponto da resiliência, o caminho no ponto das possíveis alegrias que apareçam, como também da tristeza que é constante, já que tristeza não tem fim, felicidade sim, mas nas possíveis ideias da tristeza constante, você se faça alguém melhor, um sujeito melhor, dê E sentido ao entender outro. essas dificuldades também, né? Santo Agostinho que dizia, né, que o caminho do mal ele começa sempre muito doce. É verdade. Que você chegue à amargura. É verdade. E o caminho do bem, você experimenta a amargura, é penoso. mas para encontrar a docilidade. Por isso que ele está falando que Jesus fala a porta é estreita, o caminho, o outro é largo. Porque assim, é um caminho de futilidades, utilitarismo, de não confronto. Agora, o do evangelho não, é de confronto. Por isso que o camarada nega a fé. Ele nega a fé porque ele está esperando um Deus mercado, enquanto o Deus de Jesus Cristo é pai, é amigo, é relacional. E relacionamento requer tempo de confiança e de qualidade. E lembre-se de São Bartolomeu, hein? Sem a pele, no deserto. Pesado. Não reclame, meu amigo. jeito. Abraça Pesado a sua mesmo. fé e caminhe. É isso mesmo. Irmão, tamo junto. Irmão, obrigado aí pela obrigado participação. você. Semana que vem estamos de volta, se Deus quiser, né? Sempre. Muito bom estar aqui. Será que o malandro vem semana que vem? Pá, tu ouviu aí, né? Tu vem cá, hein? Tu vem aqui. Que eu não sou bom nesse negócio de provocar, não. Ele é bom. Tu é bom pra caramba, tu me provoca pra caramba. A gente não combina um negócio, cara. É. E aí sai, não tem sai. jeito, né? É o Espírito Santo, não tem pois é, jeito. é Ele vem verdade. mesmo. Gente, e aproveitando para agradecer, né, a sua participação ao longo do programa, lembrando, né, se você quiser acompanhar a entrevista novamente, perdeu o comecinho aí, quer assisti-la toda, vai lá no nosso canal do YouTube, participe também das nossas redes sociais. Lembrando sempre, né, o programa termina agora, porque tem que acabar mesmo, não tem jeito, né? Se deixar a gente ir embora, mas segue nas redes sociais, participe conosco. Amanhã tem mais, se Deus quiser, e eu estou esperando a sua participação. Beijo grande e até a próxima. Jornal Diário na TV. Oferecimento Hospital São José. Tudo pela vida.